Não troque o propósito por uma proposta. Você já tomou decisões erradas, respondeu sem pensar, empurrou com a barriga e até hoje colhe consequências disso? Esse vídeo pode ser útil para você. Eu sou Márcio Bueno e gostaria de fazer você pensar sobre isso. Não troque o propósito por uma proposta. O propósito é o que nos inspira a viver, é o que nos faz levantar cedo, dormir tarde, caminhar mais longe. Mas a proposta é uma oferta ou uma sugestão de mudança, que nem sempre é ruim, mas é preciso estar atento às propostas da vida. Deus nos deu um propósito de vida. O motivo que nos faz viver, é para que nós nascemos. Nós temos um vídeo que falamos sobre isso, eu aconselho você a assistir. Mas, por muitas vezes, nós também somos tentados a trocar esse propósito de vida por uma proposta. Ainda mais quando nós estamos cansados da vida que vivemos, pois um homem cansado, ele negocia valores e aceita propostas. Talvez você já tenha lido ou ouvido a respeito da história de dois irmãos gêmeos na Bíblia, Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca. Eu gostaria de fazer a leitura no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, a gente vai ler do versículo 24 ao versículo 34, que diz assim: Ao chegar a época de dar à luz, conforme-se que havia gêmeos em seu ventre, o primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao seu calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó era simples, cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure-me primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com o pão e com o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ou seja, de primogenitura. Essa é uma história também conhecida na Bíblia, mas que hoje eu gostaria que nós refletíssemos através desse vídeo. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, nasceram na mesma casa, tiveram o mesmo ambiente familiar, os mesmos pais, porém nós vemos duas pessoas com personalidades diferentes. Mas a intenção desse vídeo é fazer nós refletirmos sobre propósito e proposta. E é interessante nós analisarmos a vida desses dois homens. A Bíblia diz que Esaú
ele era perito em caça e um homem do campo. Ele era um exímio caçador e sabia trabalhar muito no campo. Isso demonstra, representa a força. Já Jacó, a Bíblia diz que ele era simples e habitava em tendas. E é interessante essa tendas no plural, porque os judeus dizem que Jacó, ele passava um período da sua vida com seu avô Abraão em sua tenda, e um período da sua vida passava também com seu pai Isaac, habitando em tendas. Então esse é o intuito dele, habitar em tendas. E é interessante então que ele conseguia discernir entre gerações, entre a vida do seu avô e a vida do seu pai. E por isso Jacó, nessa formação, ele representa a sabedoria. Esaú, depois de um tempo, a Bíblia não descreve quanto tempo ele ficou caçando, se era um dia, dias, mas demonstra que ele retorna para sua casa muito cansado, exausto e faminto. E voltando para casa, ele se depara com seu irmão preparando ali um guisado, uma refeição saborosa, ao ponto de encher os seus olhos, o seu estômago, e ele pedir para o seu irmão que lhe desse daquela comida. Porém, o seu irmão, de certa forma, usando a malícia, mas por que não também a sabedoria, faz uma proposta para Esaú, que Esaú lhe vendesse a primogenitura. E ao ponto do próprio Esaú, tão cansado e faminto, dizer: para que me serve isso? Qual é esse direito? Para que eu vou querer isso? Eu estou a ponto de morrer. É aquela preocupação momentânea de comamos e bebamos hoje porque amanhã morreremos. Ele estava preocupado com aquele momento. E então ele propriamente aceita a proposta de Jacó. E entenda que não era uma proposta indecente. Não, Jacó, de certa forma, não enganou o seu irmão. Ele fez uma proposta genuína, verdadeira, que propriamente o seu irmão aceitou. E o intuito disso é entender, mas qual era o propósito dessa primogenitura? Na leitura diz sobre o irmão mais velho. Qual era o propósito disso? E o propósito da primogenitura era que o primeiro filho, ou seja, o filho mais velho, ele tinha direito a uma porção dobrada. Ele tinha direito à liderança familiar, às bênçãos familiares, às promessas vindouras e futuras sobre a família. E Jacó desejava muito isso para a sua vida, enquanto que o próprio Esaú não se preocupava tanto com isso. Então, nesse momento, Esaú é deparado com uma proposta de vender ao seu irmão o direito à primogenitura. E agora, que decisão tomar? Nós já sabemos como Esaú respondeu, mas nós, como nós agimos no dia a dia? E a questão não é quem eu sou, se eu sou Jacó ou se eu sou Esaú. Na verdade, Jacó e Esaú somos nós. É a nossa natureza lutando dentro de nós. É a força versus sabedoria. É o propósito futuro lutando com a proposta imediata, momentânea. O que Salomão descreve em Eclesiastes, que a sabedoria é melhor do que a força, que a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Mas é nesse momento que nós precisamos tomar decisões, é nesse momento que a gente precisa dar uma resposta, que nós devemos tomar um maior cuidado. Então, que decisão tomar? Nós podemos avaliar isso. É interessante nós entendermos que as nossas respostas, elas são dadas de acordo com o nosso cérebro.
E um médico neurologista, Paul MacLean, ele diz que o cérebro é um cérebro triúnico, ou seja, 3 em 1, que possuem 3 partes distintas, que são o instinto, a emoção e a razão. De uma forma bem simples, diríamos que vamos dividir o cérebro em 3 partes. Tá? A primeira delas seria aquilo que ele chama de cérebro reptiliano, que é responsável pelas decisões instintas. Sabe, quando você está dirigindo o seu carro e de repente você se depara alguém, um obstáculo, alguma criança entra na frente, você precisa agir por instinto, você freia. Sabe, quando você se depara com um animal feroz, seja ele um cão bravo, seja um assaltante na rua, o instinto seu de fugir é quando você age por instinto. Ou quando nós, por muitas vezes já aconteceu comigo, provavelmente com você que está me assistindo, de estar dirigindo, indo para uma cidade que talvez você nunca foi, principalmente eu a trabalho, e você não conhece propriamente o percurso e você vê que o horário está passando, já é mais meio-dia, 1h da tarde, você ainda não almoçou e de repente o primeiro restaurante que aparece você para comer. Então essas são as decisões que nós tomamos por instinto. Mas num segundo compartimento tem aquilo que é o cérebro emocional. É as decisões que nós tomamos pelo prazer, sabe? É aquela sensação de prazer, é comprar aquilo que não precisa, sabe? É mostrar para os outros propriamente aquilo que não precisa. Talvez aquela sensação que quero utilizar aqui também, que eu já passei, provavelmente vocês, e às vezes até despercebido, que quando você vai ao supermercado fazer compra, já tem estudo dizendo isso, né? Que você ir ao mercado fazer compras com fome não é uma boa opção, porque você vai agir emocionalmente. Você vai acabar comprando coisas mais que não devia. Um estudo comprova que você vai gastar mais, vai comprar mais, principalmente com alimentos mais calóricos. Isso é prejudicial. Você já tentou, às vezes como eu saio do ambiente de trabalho, estou indo para casa faminto, 18, 19 horas, passo na padaria para comprar um pãozinho e o hábito era comprar só tantos pães, mas de repente você está com tanta fome que você compra pão francês, você compra pão doce, você compra um sonho, você compra um brioche, você compra tanta coisa, chega na casa e sua família, sua esposa, seus filhos, pai, por que tudo isso? Sim, você simplesmente agiu naquele momento, você tomou uma decisão emocional, por prazer. Tá? E a terceira parte do cérebro, segundo Paul MacLean, é a parte de decisões do cérebro racional. É o que leva às decisões mais ponderadas. São as decisões tomadas pela razão. Sabe, são aquilo que os juízes, promotores fazem, especialmente juízes. Mas em ambos esses compartimentos do nosso cérebro, eles precisam estar descansados, nutridos. É comprovado também, segundo pesquisas, que pessoas cansadas tomam decisões precipitadas, até mesmo nessa parte racional, da razão que o cérebro trabalha como juízes. Também tem um estudo conhecido aí de presidiários israelenses que quando fizeram pedido a juízes sobre liberdade condicional, é comprovado que 70% deles receberam um benefício favorável quando foram decididos no período da manhã, enquanto que somente 10% dos pedidos de liberdade incondicional foram favoráveis quando decididos no final da tarde. Isso demonstra o quê? Que até mesmo juízes
acabam decidindo melhor, pensando mais no período da manhã, quando já não estão tão saturados, o que também alguns estudiosos dizem, é interessante falar sobre a fadiga decisórias. São tantas decisões a tomar, é tanta coisa a pensar, tanta coisa a responder, que chega ao ápice, um acúmulo, e ao fato de, como nesse estudo, juízes, ao final da tarde, tomarem decisões mais baseadas, não propriamente a reflexão. Eles começam a trabalhar de uma forma diferente das decisões que estavam sendo tomadas pela manhã. Isso é o que comprova esse estudo. Então nós vemos que Esaú, ele retorna para casa cansado, exausto e faminto. E ele precisava tomar uma decisão, ele precisava dar uma resposta para seu irmão. Assim como nós precisamos todos os dias tomar decisões e dar respostas. E precisamos, mais uma vez, tomar muito cuidado para não trocar o propósito por uma proposta. Eu gostaria até de contar uma história que, de certa forma, triste e um caso real de um seminarista jovem que foi fazer seminário de teologia em determinada cidade e lá estudando durante 4, 5 anos, já próximo da sua formatura, um jovem do interior tinha sua noiva e num momento ingênuo da parte dele e de seus amigos, já próximo da formatura, eles resolveram fazer uma festa, celebrar, se alegrar com aquilo, fazer uma despedida. E eles saíram na noite e fizeram algumas coisas ilícitas. E especialmente esse jovem, ele saiu e teve um momento de prazer com uma prostituta. E mais tarde esse mesmo jovem, ele escreve uma carta a respeito disso. Que naquele momento momentâneo de emoções, prazeres, ele saiu com uma prostituta. Mas mal sabia ele que aquilo poderia mudar drasticamente a vida dele. Porque naquela única relação que ele teve, aquela mulher com quem ele teve o ato sexual, ela era soropositiva, ela tinha uma doença, AIDS, HIV, e transmitiu essa doença para esse jovem, ao ponto disso mudar completamente a vida desse jovem. E esse jovem já com um casamento marcado, com uma noiva, prestes a se tornar um pastor, ele troca um propósito eterno por um momento de prazer e traz consigo consequências drásticas para o resto da vida dele. Isso não é diferente conosco. Por muitas vezes nós também somos tentados a trocar o propósito por uma proposta. Mas você deve estar me perguntando, mas como tomar as decisões certas? O que eu devo fazer nessa hora? Eu gostaria de salientar algumas coisas para você. Primeiro, não tome decisões precipitadas. Não decida se você estiver cansado. Peça um tempo. Alguns líderes, por sinais relevantes, eles optaram em não tomar decisões depois de ter determinado uma hora do expediente. Teve presidente dos Estados Unidos, tem empresários que decidiram, não, eu só tomo decisões importantes até as 15, 16 horas da tarde. Então qualquer outra decisão que venha precisa ser tomada, deixa eu descansar, deixa eu pensar. Amanhã eu respondo isso. Pede um tempo, pense rápido, mas não decida de imediato. Não prorrogue também por muito tempo. Pense, peça um tempo, busque conselhos, faça pesquisa.
simplifique as suas decisões. Sabe, não gaste tempo em decisões assim com coisas pequenas, como a roupa que você vai vestir, o sapato que você tem que usar, que caminho você precisa fazer o percurso. São coisas que você pode muito bem não precisar gastar tempo com isso. Se organize antes, prepara sua roupa antes, seu sapato, prepara isso um dia antes do trabalho, das eventuais situações que você venha a ter no dia a dia. Decida antes que caminho você vai percorrer para não ficar desgastando durante todo o seu dia de trabalho, durante o seu dia de atividade. Analise, sabe, se as propostas ela produz para você uma satisfação momentânea ou se ela reflete o seu futuro. Faça uma prioridade, uma escala de valores. Sim, sabe, em primeiro lugar, as primeiras coisas é você saber ter uma escala. Primeiro Deus, depois família, trabalho, igreja e sucessivamente, mas tem a sua escala de valores para você saber como tomar essas decisões. Mas antes de qualquer uma dessas que eu lhe falei, não tenha dúvida. Ore antes. Orar é falar com Deus, é falar com o Criador. E ninguém melhor do que Ele para saber o propósito que Ele tem para com a sua vida, o futuro que Ele tem reservado para você. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Muito obrigado.